Boa noite. Boa noite para o pessoal que está chegando. A gente vai dar início aí a essa live já. Na verdade, nós já iniciamos, né? E vamos começar a receber o pessoal. Bom, deixa eu fazer uma introdução aqui então ao assunto dessa noite. Nós já falamos aqui, né? Sobre, durante o dia, já anunciei que nessa noite nós iríamos receber a Érica Yumi. A Érica, ela é instrutora da Omni Hipnose Internacional, a maior escola de hipnoterapia do mundo, e foi a escola que eu fiz a minha formação como hipnoterapeuta. E, assim, tem coisas muito legais que a gente vai conversar hoje. Por exemplo, ao longo desse período, desde que eu me formei e comecei a atuar nessa área, muitas pessoas têm me perguntado por que eu me envolvi com hipnoterapia, por que eu tentei conciliar essas coisas com o Ministério Pastoral. Enfim, são perguntas de cunho pessoal, evidentemente. E também qual a eficácia do tratamento. Então, muitas pessoas têm me procurado, me abordado, perguntando se é bom para depressão, se ajuda com crise de pânico, como é que funciona, etc, etc. Então, assim, para essas pessoas, obviamente eu já respondi, já disse que é extremamente eficaz e que tem sido muito bom. Mas, assim, eu acho que hoje a nossa conversa vai ficar muito mais rica quando nós ouvirmos a Érica falar um pouco da experiência dela e também do conhecimento que ela tem a respeito desse assunto, porque ela realmente é muito preparada para isso, é uma grande autoridade hoje nesse assunto no Brasil, e para mim está sendo um privilégio recebê-la nessa noite. E aí, então, à medida que a gente for conversando, não tem uma pauta específica, nós vamos conversar de maneira geral sobre esse assunto. E a partir daí, então, nós vamos falar, você vai ter um momento depois que você pode fazer suas perguntas também, mas desde já eu quero agradecer a sua presença e agradecer também a Érica, que eu já vou chamar agora, e a gente vai começar a bater esse papo, então, tá ok? Deixa eu só achá-la aqui. Aguardando ela chegar aqui conosco. Olá, boa noite. Érica, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem e você? Eu estou bem, graças a Deus. Feliz de poder receber você aqui nessa live. Obrigada pelo convite. Eu quem agradeço. Bom, live é o que eu mais tenho feito esses dias agora com esse confinamento, né? A gente, cada um tem uma maneira de lidar com as coisas, né? E eu, como bom descendente de italiano, tem duas coisas que acontecem comigo. A primeira é que se amarrar meus braços eu fico mudo, então por isso que eu gesticulo bastante. E a segunda é que eu gosto muito de conversar, né? Então, a hora que o pessoal tá uma pilha aqui em casa, que ninguém aguenta mais falar comigo, eu começo a chamar os outros para conversar também e dá nisso, né? Tá certo. Então, Érica, eu pedi para a gente ter esse tempo e bater esse papo nessa live. Eu já estava falando aqui até na introdução, antes de te chamar aqui, para falar um pouco sobre a nossa área aqui, que é a área de hipnose, especificamente hipnoterapia, e como a hipnoterapia ela é eficiente ou eficaz para a mudança de vida num contexto geral. Desde o tratamento para questões de ordem emocional ou psicossomática, se assim a gente pode dizer, mas também de mudança de atitude, mudança de crença e uma série de outras coisas, né? Que são muito importantes e essenciais para a gente. Acho que a Érica deu uma travadinha aqui, o pessoal está ouvindo? Está vendo a Érica, gente? Bom, enquanto isso, estou vendo aqui o André chegando. Bom, esse horário com o Instagram a gente talvez sofra um pouquinho, né? Mas peraí que ela já entra de volta, eu chamo, retorna aqui. A gente vai isso, ela está travada, mas ela já ela volta. Eu tô normal, Pri?
Eu não sei exatamente o que que é o normal, né? Quando eu falo que eu estou normal, mas se a imagem e a transmissão está normal, já estou feliz. Aí, vamos lá agora, vamos ver se dá certo agora. Aí, Ah, aguardando. acho que caiu. É, eu estava falando pro pessoal aqui, enquanto eu estava parada a tua imagem, que a concorrência no Instagram tá grande agora à noite, né? Nossa, só Então, tem live. Só tem live. só tem live. Ô, É Érica, tanto que eu bom, a gente falei vai pro pessoal que eu conversando. só ia topar fazer essa live se a gente não for falar do vírus. Senão eu saio daqui, hein? Não vou falar disso. Exatamente. É, inclusive, você vê que eu até evitei essa palavra, né? Ah, te- tem algumas palavras que eu estou evitando. Vou usar só agora para não usar depois. Então, eu estou evitando usar a palavra vírus, quarentena, pandemia, essas coisas a gente deixa de lado, porque o nosso foco aqui é falar sobre saúde emocional, sobre hipnoterapia, sobre essas coisas, até porque eu não quero perder essa oportunidade com você, né? Eu sei que a Vamos sua lá, agenda é então. puxada. Érica, deixa eu te perguntar, para começar, né? Como é que você conheceu a hipnoterapia? O que é que te levou para essa área? E, assim, qual foi a sua primeira experiência? Como que isso mexeu com você? E por que Tá. que você está nesse contexto hoje? Depois a gente vai conversando, vai falando sobre isso. Ok, então, é o seguinte. Eu tive depressão, sintoma, por muitos anos, tá? Se for contar altos e baixos, tudo assim, acho que dá uns 10, 15 anos de sintomas de depressão. Fora isso, eu também comecei a ter episódios de ansiedade, insônia, síndrome do pânico, bruxismo, enfim, né? Porque a gente começa a colecionar sintomas, né? E, claro, a pessoa que tem um problema vai buscar solucionar. E aí a gente começa pelos métodos tradicionais, né? Então, vamos fazer terapia, beleza. Fiz 10 anos de terapia, tá? Não dá pra falar que eu não tentei. 10 anos de terapia nas costas, beleza. Aí depois, o que eu relutei muito, remédio. Mas como eu tive insônia, ou era dormir ou ficar louca, né? Então, tá, vamos tomar remédio. Aí passa aquela fase da adaptação e não dá certo, troca por outro e vai indo. Aí quando a alopatia já não dá certo, a gente vai para medicina tradicional. Eu sempre fui muito aberta para esse tipo de coisa, né? Ainda mais quando você tem um problema. Você vai vendo assim, a pessoa fala, ah, não acredito nisso, não acredito naquilo. A hora que o cinto aperta, você acredita em tudo, né? Então, comecei a fazer a terapia alternativa e assim, me ajudava muito esse tipo de coisa. Só que ajudava, mas depois o sintoma voltava. Ou seja, não estava resolvendo de fato, era um paliativo, né? E aí, se você me perguntar assim, Érica, qual terapia que é boa? Aí você vai falar, ah, a Érica vai falar da hipnoterapia porque ela é instrutora. Gente, a terapia boa é aquela que funciona para você. Essa é a terapia boa. Então, no meu caso, o que que aconteceu? Já bem cansada de procurar alternativa, já não dava mais certo, etc. É óbvio que quem tem todos esses sintomas já pensou em se matar, porque é o dia inteiro sofrendo, sentindo dor, e o único momento do dia que você não tá sofrendo é quando você dorme, né? E aí, qual que é o raciocínio? Se eu durmo, eu não sinto. E se eu dormir para sempre? Por isso que eu falo, não condena quem tem esse pensamento suicida, porque você não sabe a dor que ela tá sentindo. E o único momento do dia que você não sente dor é quando você está dormindo. Então, as pessoas, na verdade, elas não querem se matar, elas querem matar a dor, né? Mas que jeito que você vai fazer se a dor tá em você? Então, teve um dia que minha irmã me mostrou vídeo de hipnose na internet, no YouTube, sabe esse de entretenimento? E esquece nome, não Aham. sei o que, e tal. Aí eu vi aquilo, curioso, né? Falei, tá, vamos ver. Aí no final eles falavam assim: mas hipnose não serve só pra isso, hipnose também trata depressão, ansiedade, não sei o que, uma sessão. Falei, que? Não, não. Falei, é pegadinha, é pegadinha, Eu, porque 10 anos de depressão? não, pois é. Eu falei, onde que estava essa informação que eu não vi? Não, não acredito. Aí eu comecei a fuçar, 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 fuçar. E eu comecei a pesquisar no Google, comecei a pesquisar depoimento. E aí eu comecei a ver um monte de gente falando, olha, eu fiz hipnose, não sei o quê, melhorei disso, melhorei daquilo. Eu falei, então parece que esse negócio funciona. Para quem já fez tudo, né? Então, o que que tem eu tentar mais uma coisa? E aí eu coloquei no Google literalmente assim, melhor curso de hipnose do Brasil, Omni. Vamos no melhor, né? Porque já que você está duvidando do negócio, você tem que ir no mais confiável, né? Beleza. Abri lá, eu falei, ó, o site parece-me confiável, as pessoas ali parecem confiável, o site parece
né? Que tem umas informações boas ali. Tem ISO, né? Quando você tá com o pé atrás, esse tipo de selo é importante. Ok. Aí eu falei, olha, já que eu não tenho mais nada a perder mesmo, eu vou lá fazer esse treinamento. E aí você pode me perguntar, Érica, por que você não foi tentar fazer a primeira sessão para depois fazer o treinamento, né? Bom, é porque eu tava tão, eu acho que desacreditada, que não é com uma conversa com o hipnoterapeuta que me convenceu. Eu queria fazer o treinamento. Ok, fiz o treinamento, eis que eu fui escolhida para ser atendida na sala. Para quem não sabe, o treinamento é de 8 dias e no terceiro dia a gente escolhe uma pessoa para ser atendida na turma para todo mundo ver a terapia. E eu fui escolhida. Aí eu sentei lá, né, tal, aquela coisa assim, olha, você tem que estar disposta a tudo, tudo para se livrar do seu problema. E todo mundo vai ouvir tua história, vai ser filmado, vai ficar gravado, e aí, né? Só que eu tava, Corajosa, né? bem isso, só que eu tava numa situação que podia transmitir na Globo que eu não tava nem aí. Se fosse pra resolver o meu problema, desculpa a palavra F, né? Não sei se tem gente menor de idade aqui assistindo, enfim. Fica à vontade para falar como você quiser. Eu falei, foda-se, né? Eu quero resolver meu problema. E é com essa atitude mental que a gente fala que a gente resolve as nossas questões, porque independente da terapia que você vai escolher para resolver teu problema, se você realmente acredita que aquilo vai te ajudar, se você está engajado, se você dá teu corpo e tua alma para aquilo, a probabilidade de dar certo é muito grande. Porque não depende do profissional, nem depende do hipnoterapeuta, depende de você. E tá, foi feita a sessão, e nos próximos dias eu fui me sentindo cada vez melhor. No dia seguinte eu já dormi, coisa que eu não conseguia há muito tempo. Falei, nossa, eu dormi? Como assim? Tá muito estranho. Aí a mente começa a arrumar desculpa pra você não acreditar nisso, né? Você fala assim, não, mas acho que eu dormi porque eu tô no treinamento e eu tô cansada. Então deve ser isso. Aí eu não sentia mais tristeza. Não, mas deve estar assim porque eu tô com a turma, né? E a turma é divertida. Então acho que calma aí, vamos esperar voltar pra minha casa, como é que vai ser? Eis que eu volto pra minha casa e eis que eu não tenho mais sintomas. Então, depois desse dia, eu falei, parece que esse negócio dá certo, parece que isso é bom. E aí que eu comecei a fazer os meus atendimentos. Então, foi assim que eu cheguei na hipnose. Pô, que legal, Érica. Guardadas as devidas proporções, eu tive uma história parecida também. Eu acho que eu não tive um período de depressão tão longo. Digo que acho porque eu acho que eu nem sei quando é que começou isso, mas vi na internet também e fui direto no curso e não fui a pessoa escolhida na sala, até porque eu não dei meu nome, eu não tive coragem no momento, mas pois é, mas funcionou muito bem e graças a Deus eu estou muito bem hoje. O que eu não tive coragem de fazer lá, hoje eu estou fazendo dobrado aqui na internet. Então, de um jeito ou de outro, a gente se expõe, né? Sim. E que bom. Ô, Érica, Aí, ó, pessoal, tudo bem? isso, bacana. Ô, Érica, e logo depois que você saiu, você já começou a atender os primeiros casos, já como é que foi? Porque você saiu já com essa transformação e com essa pegada, né? Bom, já vou atender e vamos ver o que vai acontecendo. Como é que foi a sua experiência depois? Exatamente. Olha só, isso não serve só para hipnoterapia, tá? Independente da área que você trabalha. É ou não é verdade? Quando você acaba de se formar, dá aquela insegurança. Putz, será que eu já sei? Será que vai dar certo? Mas eu não tô pronto, mas ainda falta ferramenta. Mas, enfim, a mente consciente é incrível para fazer esse tipo de coisa, né? Beleza. Só que eu acho que eu saí tão extasiada, assim, que, nossa, deu certo comigo, meu Deus, deu certo comigo, que tinha uma amiga minha que mora em São Paulo, que ela estava sabendo que eu estava no treinamento, ela falou, olha, Erika, eu tenho fibromialgia, tenho depressão, tenho dores crônicas, você pode me ajudar? Falei, opa, lógico que eu posso, né? E eu estava tão feliz com o meu resultado que não passou pela minha cabeça, não vai dar certo. Para mim só podia dar certo. Então, quando eu fiz a sessão com ela, gente, vocês estão enganados, achar que eu não fiquei insegura, que eu não fiquei com medo, que eu não fiquei, meu Deus, será que vai dar certo esse negócio na hora que tá rolando mesmo a sessão, né? Só, meu Deus, o que eu faço agora? Gente, cadê a apostila? Meu Deus do céu, o que eu faço agora? Toda essa segurança toda. Só que eu falo, gente, mesmo com tudo isso, sem a experiência que eu tenho hoje, só seguindo aquele arrozinho com feijão que a gente aprende no treinamento, eu consegui ajudar ela. Em uma sessão, uma sessão. Tem gente que fala assim, ai, é muita prepotência do hipnoterapeuta falar que em uma sessão você ajuda a pessoa a resolver as coisas. Não é prepotência, isso é uma estatística.
tudo é possível em uma única sessão. A gente está falando que vai ser em uma sessão? Não, mas a gente está falando que é possível. Assim como foi comigo, assim como foi com essa minha primeira cliente. E olha só, ela tinha fibromialgia há 19 anos e por conta da doença ela perdeu o emprego, tinha 2 filhas para sustentar. Então você imagina o impacto na vida da pessoa. E aí eu fiz esse atendimento com ela, deu super certo. Inclusive, se vocês quiserem entrar no YouTube da Omni, tem o depoimento dela lá. E aí isso me deixou muito feliz, né? Porque eu falei, caramba, tá certo mesmo. E aí eu continuei os atendimentos nesse ritmo. Legal, legal. Érica, você tem, assim, algum caso... Esse caso acho que é muito bacana, até porque virou um case da Omni, né? Como você disse, para quem quiser ir lá no site. Depois eu vou falar aqui, deixar algumas informações sobre a Omni, que é a escola de hipnose que nós estudamos e que você hoje é instrutora. E a gente até pulou a sua apresentação no início, quando caiu a conexão, né? Mas a gente faz de novo depois no fim. Mas tem algum outro caso assim interessante que você possa citar, que você acha que é, não sei, talvez impactante ou que chame a atenção das pessoas, entre tantos casos que você já tratou nesse tempo todo? Sim, teve. É que são muitas histórias, muitas pessoas, né? E cada um sofre da sua maneira, né? Não dá para falar assim, tal cliente sofria mais. Cada um sabe a dor que tem. Só que o que eu vejo, assim, que realmente desses impactos, né? Que você fala, meu Deus, como que a pessoa vive desse jeito? São principalmente casos de abuso sexual. Esses são os casos que mais me impactam, assim, porque quando eu comecei a fazer os atendimentos de hipnoterapia, a gente sabe na teoria, né? Acontece abuso, o Brasil inteiro tá sabendo, tá. Só que na vida real, a cada 10 pessoas que eu atendo, 8, entre homens e mulheres, tá? Não é só mulheres que acontece isso, sofreram algum tipo de abuso. E esse número é muito assustador. Só que o que eu falo, assim, que é o caso mais impactante, porque isso tem uma repercussão na vida da pessoa que você não tem dimensão. Por exemplo, teve uma moça que eu atendi que tinha sofrido abuso, né? E normalmente são pessoas próximas, o que eu acho que deixa ainda mais dolorido. E ela estava num casamento, só que ela não conseguia ter relação, porque quando ela ia ter relação, voltava na memória dela todas aquelas cenas. Então você imagina a qualidade do relacionamento que ela tinha. E aí o cônjuge dela tinha medo de machucar ela toda vez que ele chegava perto e gerava um ciclo, né, de culpa, dor, porque ela se sentia culpada por não conseguir ter relação, ele se sentia culpado pela dor que ela sentia, enfim. E aí você fala, como que você resolve uma coisa dessa? Você acha que é com remédio que a pessoa vai ficar bem? Você acha que é falando para ela que vai ficar tudo bem, que as coisas vão resolver? Não é. Nesse caso, eu falo assim, olha, de verdade, você vai me perguntar, Érica, hipnoterapia resolve tudo? Não, nunca vou falar isso, porque tem milhares de ferramentas aí que são muito boas. Mas no caso dela, eu falei, gente, o que ia ajudar essa pessoa? Porque a gente não consegue deletar essa memória da cabeça da pessoa, não dá para fazer esquecer. A única coisa que a gente consegue é ressignificar, ou seja, mudar a percepção do subconsciente dela daquele fato traumático. Eis que eu fiz a sessão nela. Não foi nada fácil, nem para mim, nem para ela, né? Você escutar aquelas coisas. E aí foi passando o tempo, eu fiz o retorno nela, tudo mais. Ela me mandou um feedback incrível, falando assim, olha, foi a primeira vez que eu consegui ter relação com meu marido sem dor, sem culpa, e eu chorei de emoção. E isso mudou o nosso casamento. Quando eu vi aquilo, eu falei, olha, tem umas coisas que a gente no dia a dia, como a gente não tem o problema, a gente não dá valor, né? É normal você ter relação no teu casamento. É normal você ter uma relação normal com seus filhos. É normal porque você não tem esse problema. Agora, você imagina o impacto que isso teve. Então, quando eu recebo esse tipo de depoimento, eu falo, caramba, naqueles momentos que eu tenho vontade de desistir, porque sim, dá vontade de desistir, porque o que a gente faz não é fácil, é esse tipo de depoimento que faz a gente continuar, né? Eu acredito que o que você faz também é muito parecido, né? O fato de você ser pastor e tudo mais, de escutar esse tipo de história e a gente, como ser humano, não tem como você se afetar por isso. É pesado, é o dia a dia nosso, só que quando você vê que você conseguiu ajudar uma pessoa, aí parece que fala, nossa, tá tudo certo, vamos continuar e bola pra frente, né? Acho que é uma das maiores recompensas que a gente tem, né? É claro que no caso da hipnoterapia a gente cobra pelo trabalho que a gente faz, porque é um trabalho, obviamente, e
Mas, assim, a parte do que você ganha financeiramente, que é importante, a satisfação também, ela eu vejo, assim, cada depoimento que a gente recebe quando alguém fala, olha, eu estou muito melhor, eu não sinto mais isso, minha vida mudou nesse aspecto e tal. Assim, isso dá uma satisfação tão grande que alivia muito dessa transferência, dessa atenção que a gente tem quando a gente lida com o caso da pessoa. Porque, de fato, isso eu tenho sentido, e você tem muito mais experiência nessa área pelo tempo todo que você está atendendo, né? Que tem sessão que a gente sai exausto, fisicamente e mentalmente, né? Mas é tão bom, é tão maravilhoso poder ter essa troca também, que tudo isso compensa e se torna uma experiência incrível, realmente. Sim. Não pode falar, desculpa. Alessandro, uma coisa que eu vejo, tô vendo que tem bastante hipnoterapeuta aqui, né? Uma coisa que eu venho refletindo é que é o seguinte, é legal esse trabalho que a gente faz, é meio de formiguinha, mas eu acho muito impactante. Só que eu gostaria muito, 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 assim, que os agressores viessem se tratar, sabe? Porque essa pessoa, por mais que a gente seja hipnoterapeuta e você entenda que é uma programação, algumas histórias você escuta e você fala, meu Deus, sabe? O que aconteceu com essa pessoa para ela fazer isso com outras, né? Imagina o tamanho da dor, do sofrimento, o que essa pessoa não passou. Então ela, às vezes mais até do que a vítima, estava precisando de uma assistência, só que essas pessoas não vêm pra gente, né? Eu mesma, de todo o tempo que eu tô atendendo, desde 2017, eu nunca atendi nenhum agressor. Nunca veio ninguém pra mim e falou, Érica, eu sou pedófilo, eu preciso de ajuda. Eu bato na minha família, eu bato nos meus filhos, eu preciso de ajuda. Eu nunca venho essas pessoas. Então, isso me fez refletir que, de um jeito ou de outro, gente, todo mundo que tá aqui escutando, eu sei que nós, o tempo todo, ou você é vítima ou algoz de alguma coisa, né? Pra você ser uma coisa, precisa de outra coisa. E se você sofreu alguma coisa na sua vida, não pense que você só tem o papel da vítima. Em algum momento, a gente também foi algoz de alguma pessoa. Tá? Uhum. E isso ajuda muito a gente sair daquele lugarzinho de vítima que é terrível. De por que fizeram comigo, o que fizeram comigo. Mas se fizeram com você e você virou uma pessoa machucada, você potencialmente vira um agressor em algum nível para alguma pessoa. Então, essa é a reflexão que eu queria que as pessoas fizessem, principalmente os terapeutas, porque nós temos uma responsabilidade subconsciente, vamos dizer assim, né, que cobra muito da gente isso, e de entender que em algum momento a gente também pode ter machucado as pessoas, mesmo sem intenção. Isso que você está falando é sensacional. E eu tive um impacto disso, eu já sabia que isso poderia acontecer, mas veio acontecer de fato quando eu fiz a terapia com a minha esposa e eu apareci no ECS dela. Claro que sim. Então, é natural, porque a gente convive, né? Então, em algum nível, eu machuquei ela. E, de fato, assim, né, nem foi uma coisa tão... Quer dizer, para ela foi muito importante, senão não teria aparecido. Mas, assim, né, no meu ponto de vista, naquele momento, eu não tinha dimensionado aquilo como uma coisa tão pesada. Uhum. Mas machucou. Então, em algum nível, a gente pisa na bola, a gente passa do limite. E como a responsabilidade, aí falando até com terapeutas, né? Como a nossa responsabilidade é muito grande, se a gente passa do ponto também em outros níveis, isso acaba prejudicando até a nossa ação, né? Não sei, acho que isso é muito, muito legal, assim. Eu também não encontrei nenhum abusador ou agressor em tratamento, em terapia, mas, assim, é uma coisa que você falou que a visão hoje que eu tenho como terapeuta e que a gente aprendeu no treinamento da Omni, e cada vez que a gente vai entendendo mais o modelo da mente, e que tem que me ajudado muito até não só na hipnoterapia, mas na ação pastoral, é a entender melhor as pessoas e as suas motivações. Porque, assim, quando você pensa no agressor, no abusador, a primeira ação é de você ter muita raiva, né, da pessoa. Como é que essa pessoa pode fazer isso e tal? Por outro lado, quando você entende o conceito da programação, do modelo da mente, você entende que aquilo é errado, que moralmente aquilo é uma coisa pesada, que não deveria acontecer,
mas você consegue, pelo menos, enxergar aquela pessoa como um ser humano. Sim. E isso também ajuda até a poder se dispor num tratamento para a pessoa e tudo mais. Então, Érica, eu posso, para não perder as perguntas aqui que vai passando aqui, eu posso ir Claro. mesclando com algumas perguntas, né? Sim, sim, claro. Vamos lá, aqui o, o Davi pergunta como motivar o agressor para procurar tratamento. Existe uma forma para isso? Boa pergunta, porque assim, como a hipnoterapia depende muito da vontade da pessoa querer se tratar, ela tem que saber que é um problema. Então ela tem que saber que é um problema, isso tem que incomodar ela e ela tem que querer. Essa é a questão, né? Então, tem que chegar num ponto de autoconhecimento da pessoa que ela veja que, ok, tem um problema, isso me incomoda e eu não quero mais ser assim. Porque eu já tratei pessoas assim, vamos dizer, já apareceu para mim, não era esse o foco da terapia, tá? Mas ela acaba desenrolando, por exemplo, tô tratando alguém lá que vai tratar ansiedade, nananana, no meio do caminho a pessoa fala assim, olha, eu traí minha esposa, eu tô me sentindo muito mal com isso, eu não quero mais ser assim. Aí a gente vai buscar a causa de por que que ela é assim. Então, se realmente está incomodando ela, ela viu que é um problema e ela quer tratar, aí você, como terapeuta, vai e ajuda ela a buscar a causa. Mas se não tiverem esses três fatores, não tem o que fazer. Eu lembro que está na plataforma Edu da Omni, um estudo de caso, né, de uma moça que ela teve uma relação muito abusiva com o marido e ela foi tratada, mas, por exemplo, a gente não vê o retorno, se ele procurou tratamento ou não, né? Então, assim, é muito complicado, né? Você trata a pessoa, se o abuso aparece e o abusador está ali, como é que você vai fazer, né? Pois Eu é. acho que entra nisso que você falou, né? E, inclusive, essas pessoas que a gente trata, né, que são as, entre aspas, as vítimas, né? Se persistir por muito tempo a dor delas, pode ser que elas se tornem possíveis agressores também, né? Porque a gente só machuca quando a gente está machucado. Então, claro, ia ser muito mais eficaz se todo mundo se tratasse. No mundo ideal, eu falo, olha, tinha que ter uma lei que obriga as pessoas a se tratar. Sério. Principalmente assim, ó, antes de entrar num relacionamento, antes de se casar e mais ainda antes de ter filho. Tinha que ser obrigatório, sabe? Daí as coisas iam melhorar muito. Mas depende desse fatorzinho, a pessoa tem que querer, né? Exato. Érica, quer ver? Aqui o Cláudio está falando aqui que tem. Opa, perdi aqui. Desculpa. Perdi aqui. A barra de rolagem está aqui passando. Ah, tá. Ele fala que às vezes uma pessoa com pouca demanda está muito disposta a se tratar e quem mais precisa falar que o problema não é com ele. Alguma coisa assim. Tem uma coisa que eu acho que seria legal falar, que para os hipnoterapeutas isso não vai ser uma novidade, mas para quem está acompanhando a gente não é da área, talvez vai colocar uma pulguinha na cabeça, mas é uma provocação positiva, né? Que num caso como esse, mesmo a pessoa que é vítima, por ela estar com essa programação, ela também produz um padrão de se colocar como vítima. Sim. Como que é isso? É assim. Toda fome tem uma vontade de comer que abraça, sabe? Então, eu entendo que conscientemente, tá? Em sã consciência, ninguém quer sofrer. Em sã consciência, ninguém quer se colocar em situações de sofrimento. Isso é óbvio, tá? Mas 95% da nossa mente é emoção e emoção não pensa. Logo, ela não é óbvia. Logo, ela não raciocina. Logo, não é desse jeito. Então, se pergunta para uma pessoa, por exemplo, que sempre entra em relacionamentos abusivos. Conscientemente, você acha que ela quer? Óbvio que não. Mas o que movimenta ela a sempre encontrar esse padrão de comportamento ou de situação? Porque a nossa mente ela só consegue reconhecer aquilo que ela já conhece. Então, aquela velha história do dedo podre, né? Vamos supor. Tá, sempre escolho pessoas que me abandonam, que me rejeitam, que me tratam mal. Vai ver a história dela como que foi. Ela era pequenininha, o pai abandonou. O que ela aprendeu? Abandono e rejeição. Fez download. Eu falo que a fase de fazer download é a infância. Faz download do negocinho ali. Tá. Aí depois passa um pouquinho, ela tá na escola, aí finalmente ela se declara pro menino que ela gostava tanto, aí ele fala assim, na verdade eu gosto da tua amiga. O que é isso? Abandono e rejeição de novo, para reforçar.
Quando isso vai acontecendo várias vezes na nossa vida, a nossa mente forma um banco de dados, que é aquilo que vai fazer você fazer as coisas que você faz hoje. E aí, essa mulher, essa pessoa, esse homem, pode ser qualquer pessoa, vai olhar para uma multidão de pessoas e a mente subconsciente dela vai perceber, vai sentir mais atração por aquilo que ela já conhece, ou seja, aquelas pessoas que provavelmente vão me abandonar e vão me rejeitar. E aí eu falo assim, ó, das duas uma, tá? Ou vai sempre estar em relacionamento que vai abandonar e vai rejeitar, ou vão se aproximar pessoas incríveis, muito boas, mas ela vai sabotar a relação, não vai dar bola, não vai ter interesse. Por quê? Porque a mente dela não conhece aquilo. Então, se você não muda o teu banco de dados, a tua programação, os seus comportamentos vão ser sempre os mesmos. As pessoas, elas querem milagre do tipo assim, eu quero ter dinheiro, mas eu não tenho instalado o programa que faz isso, mas eu quero. Eu quero ter relacionamentos saudáveis, mas eu só tenho instalado que relacionamento é dolorido, que relacionamento tem traição e que é dor. Mas eu quero um relacionamento saudável. Não, não tem, gente. A conta não fecha, tá? Então, busque terapias, vários tipos de terapia a gente tem no mercado que ressignificam a causa. E só assim vai ser Perfeito. eficaz. O Cláudio Rosa está perguntando aqui, então eu firo porque sempre fui ferido? Pode ser que sim. Pode ser que sim. A gente só dá aquilo que a gente tem. Você pode ver que as pessoas, por isso que eu falo assim, os abusadores provavelmente foram abusados. Porque se a mente só reconhece aquilo que ela conhece, aonde que ele aprendeu a abusar? Aonde que ele aprendeu a ser agressivo? Aonde ele aprendeu isso? Isso veio de algum lugar, não vem do nada, certo? Então, sim, a gente só dá aquilo que a gente tem. E vocês podem perceber, todos vocês aqui, no maior momento de dor de vocês, a gente não fica mais agressivo, a gente não fica menos sociável, a gente não fica na defensiva, a gente não tem Uhum. também, porque isso é biológico. Quando você tá com dor, emoção, ela é proteção. E você precisa se colocar numa posição de proteção. E aí, luta, fuga ou congelamento. Cada um vai reagir da forma que tem. Então, observe bem, se você é uma pessoa muito machucada, eu não vou falar 100% de certeza, tá? Mas muito provavelmente você é uma pessoa que também machuca em potencial, do seu jeito, da sua maneira. Uma boa sessão de hipnoterapia pode descobrir essa causa, né, Érica? Sim, 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 sim. Eu vi uma pergunta Joia. aqui que o Cláudio falou, ó, por que quem mais precisa é tão resistente? Porque autoconhecimento é a coisa mais dolorida que tem. É um saco autoconhecimento, não é? Não, não corre, é um corre, porque o tempo inteiro você fica descobrindo coisas em você. E sabe por quê que é muito mais fácil? Igual ele fala assim, por que as pessoas que mais precisam são as mais resistentes? Porque, gente, é muito mais fácil você falar que a culpa é do outro. É Sem muito mais dúvida. fácil, né? Cair essa ficha do A, autoconhecimento. o pessoal está dando um feedback nesse sentido aqui. Cadê? Oh, meu Deus. Perdi aqui. Isso aqui, ó. Juliana falando verdade. Érica, o meu abusador foi abusado sexualmente também. Sim. E o Cláudio fala de novo, né? Quanto mais critico alguém, mais ela se parece comigo. Ah, isso é legal, tá? Porque assim, pode começar a perceber que as pessoas que mais incomodam a gente, porque o que é o incômodo? A nossa mente, ela entende emoção, né? Quando você se sente incomodado com alguma coisa, significa que mexeu com alguma emoção sua. Se mexeu com alguma emoção sua, significa que o teu filtro, o teu fator crítico, a parte que decide se uma informação vai ou não entrar na sua mente, ela reconheceu aquela informação. Eu comecei a perceber, por exemplo, assim, até em contextos de sala de aula, tá? Os alunos que não gostam de mim e que eu também não gosto daquela pessoa, porque, gente, vamos combinar, tá? A gente não gosta de todo mundo, não, tá? A gente tem alguma coisa em comum. E é alguma coisa bem chata em comum. E o duro é que quando isso acontece, as duas pessoas vão pro ponto cego. Você fica olhando aquela pessoa, você já se coloca na defensiva, você fala, não gostei disso, não gostei daquilo. Aquela pessoa também te repudia, mas nenhuma das duas está enxergando o que tem em comum em vocês que vocês estão reconhecendo. Porque se vocês não tivessem isso em comum, a pessoa ia passar batida, ela ia passar em branco. Então isso é muito bom, ótimo exercício. Pois é, né? A gente está começando a ficar com aquele pensamento denso, igual a gente tem nas aulas, né? Começa já a trazer um pouco de autoconhecimento para a gente. Exato. Então, Ah, assim, ó, se você não quer mais que as pessoas chatas apareçam na sua vida, não seja uma pessoa chata. É simples assim.
Pois é. O que é ser chato também, né? A gente começa a fazer essas perguntas, né? Ah, legal. Érica, de maneira geral, até para ilustrar para as outras pessoas também que não são dessa área, mas que têm interesse pela hipnoterapia, em que casos, assim, em linhas gerais, você indicaria o tratamento de hipnoterapia? Nós falamos aqui da fibromialgia, da depressão, né? Mas, assim, em geral, o que você pode falar? Tá, no geral, o que nós falamos? Se você não nasceu com esse sintoma, muito provavelmente foi uma estratégia subconsciente da sua mente para te proteger de alguma coisa que ela acredita que te faz mal. Então, assim, a não ser que você... Tem gente que fala assim, eu tenho dor no joelho, e não passa nunca. Já fez todos os exames? Fisicamente tá tudo bem? Sabe aquela hora que o médico fala assim, olha, não tem explicação para essa dor que você sente, porque organicamente você tá bem. Esse é o momento que a gente fala que muito provavelmente é um fator emocional. Porque, olha, eu tô falando em linhas gerais, tá? Existem outros fatores? Existem, mas em linhas gerais existem 3 jeitos de você ficar doente. Quando eu falo doente, é fisicamente ou emocionalmente. 1, se você se intoxica com alguma coisa, ou seja, alguma coisa que eu tô ingerindo. 2, se você se acidenta, ou é um choque mecânico, tá? Você caiu, teve um acidente, alguma coisa assim. E 3, emocional. Basicamente, são essas 3 coisas que adoecem as pessoas. Claro, aí entrando no mérito da crença, tem outras coisas que aí não vai entrar no assunto aqui. Mas é nesses casos que eu indico hipnoterapia. Quando você tem alguma coisa que as pessoas falam, olha, não tem explicação médica para isso, eu sempre tenho, é crônico, tá? E emocional, então, nem vou falar, né? Emocional, aí é certeiro. Aí a hipnoterapia, com certeza, vai poder te ajudar. Legal. Uma das coisas assim que eu vejo o pessoal ficando bastante impressionado, além dessas questões mais comuns, entre aspas, né, que é ansiedade, depressão, pânico, essas coisas, muitas pessoas se surpreendem também com a eficácia para tratamento de vícios, né? Porque vício, especialmente vício que tem relação química, né, como tabagismo, álcool, drogas, essas coisas. E como que a hipnoterapia ela funciona nesses casos, assim? Qual a eficácia dela? A questão do vício, eu ainda colocaria um asterisco, porque assim, a pessoa. Lembra que eu falei que ela tem que querer? Ela tem que querer muito. E o viés do vício é porque é uma coisa que você conscientemente sabe que te faz mal, mas te traz prazer. Então, Ela se tem uma você... recompensa, né? Exato. Então, assim, ó, pega 10 fumantes, olha no olho do fumante e pergunta: você quer parar de fumar? Mas você, tô perguntando você. Não se a tua família te arrastou aqui, não se a tua esposa falou que o relacionamento vai acabar se você não parar de fumar. Você. Poucos vão falar, eu quero. Eu não vim aqui amarrado, não vim aqui porque a maioria dos viciados vem nesse contexto. Eu tô aqui porque minha família não aguenta mais. Eu tô aqui porque se eu não parar de fumar, meu filho diz que sai de casa. Entende? Então, ela tem que querer. Então, tem que ser um querer mais forte ainda do que os outros sintomas, eu acho. Porque a depressão, ela não te traz um prazer, não é verdade? A síndrome do pânico não te traz um prazer como recompensa. Agora, o vício traz. Então, eu acho que tem esse viés. Mas assim como todo sintoma, tem uma causa. E aí a gente vai buscar a causa disso e tudo bem. Perfeito. E nesse caso, a pessoa querendo vai ser muito eficiente, com certeza, né? Sim. Bom, vou fazer aqui mais uma pergunta aqui que o Cláudio está mandando, ainda nesse viés mais negativo, depois a gente pode falar um pouco do um aspecto positivo, né? Bom, tudo aqui para mim é positivo, mas, enfim, ambiente tóxico apodrece o subconsciente? Olha, eu te responderia isso da seguinte forma. A nossa mente, o nosso cérebro, ele aprende basicamente de 2 formas, tá? Repetição ou um alto impacto emocional, tá? Então, lembra que eu falei da forma de adoecer? Ou uma ingestão de alguma coisa tóxica. Então, sim, a ingestão diária de coisas tóxicas, ou você tá num ambiente tóxico, isso com a repetição, sim, vai te afetar em algum nível. Uns mais, outro menos. O que define isso? A tua programação subconsciente. Se você já tem uma programação subconsciente suscetível à depressão, negatividade e esse tipo de coisa, se você ficar num ambiente tóxico, é a fome com a vontade de comer. A repetição vai reforçar isso. Então, sim, tem influência. Perfeito. 2 perguntas aqui, só para não perder a linha.
falar o Cairo está perguntando aqui se a meditação é um tipo de auto-hipnose, e a Imai Julie está perguntando sobre prosperidade, né? Um aspecto mais positivo aí de metas e sonhos, se é indicado falar em linhas gerais. Bom, então primeiro eu vou responder a questão da meditação e auto-hipnose. São coisas muito similares, tá? Os dois vão te levar para uma introspecção, para você ver conteúdos internos. Só que a auto-hipnose, eu vejo ela de uma forma mais objetiva, tá? Porque a auto-hipnose não vai ficar falando para você tentar parar de pensar, para você pensar num rio, numa árvore, alguma coisa assim. Ela é muito objetiva. Você entra no estado para resolver aquilo naquele momento e pronto, acabou, tá? Mas é muito parecido o objetivo com a meditação, sim. E agora a questão da prosperidade, bom, o que eu falaria? Que assim, gente, lembra que eu falei? Conscientemente ninguém quer sofrer e conscientemente todo mundo quer coisas boas, né? Saúde, prosperidade, relacionamentos felizes, dinheiro, enfim. Todo mundo quer tudo isso. Quem não quer, né? Quem não quer, né? Por isso que eu falo em sã consciência, né? Porque vai que tem um que não tá em sã consciência. Mas para você ter isso na sua vida, você tem que ter a programação para isso. Então, assim, hoje, adultos, né? A gente sabe que dinheiro é bom. A gente sabe isso conscientemente. Por quê? Porque eu preciso pagar minhas contas, etc, etc. Agora, por mais óbvio que isso seja, é simples assim, ó, que eu vou te falar com relação a isso. Eu vou levar para a questão financeira porque fica mais claro de entender, tá? Mas sabendo que prosperidade envolve muitas outras coisas. Mas a questão do dinheiro fica mais fácil de entender porque, assim, se a sua mente gosta de dinheiro, você tem. Se a sua mente não gosta de dinheiro, você não tem. É simples assim. Não importa o quanto você trabalhe, não importa o quanto você diga que você gosta de dinheiro. Se você tem, é porque a tua mente gosta. Se você não tem, é porque a tua mente não gosta. Como assim? Vamos supor, pega uma pessoa que quando ela era pequena, os pais viviam brigando na mesa do jantar por causa de dinheiro. O cara falou assim, porque você só gasta, porque não sei o que, não sei o que. Aí um dia eles se divorciam por causa de dinheiro. O que você acha que a tua mente aprende? Dinheiro é perigoso. Quando o dinheiro chega, as pessoas se separam. Então, não posso ter dinheiro. Aí você vai crescer, vai trabalhar, e vai ser aquela pessoa que, por exemplo, sempre está endividada. Ou sempre está no vermelho. Por quê? Porque o dinheiro chega perto de você, somente tem que gastar isso. Aí você fala, nossa, eu gasto todo o meu dinheiro, nem sei onde vi, nem sei para onde foi. Por quê? Porque a sua mente precisa te afastar dela. Porque se você ficar perto disso, você perde tudo de bom que você tem. Então a prosperidade vai meio que nesse sentido também. Se a sua mente gosta da prosperidade, você tem. Se ela não gosta, você não tem. Muito interessante. A Laís está perguntando se hipnoterapeuta precisa fazer terapia ou consegue tratar seus problemas sozinho. Olha, ótima pergunta, tá? Porque assim, toda hipnose é uma auto-hipnose, tá? Ninguém te hipnotiza. Você segue as instruções e você mesmo se auto-hipnotiza. Dá para fazer autoterapia? Claro que dá. Essa é uma capacidade que todos nós temos. Agora, é o que eu falo para você. Se você está com uma dor aqui, sabe aquela dor chata aqui? O que é mais fácil? Você mesmo ficar fazendo isso daqui o dia inteiro ou pedir para alguém fazer para você? Então, nesse contexto, quando são questões um pouco mais densas, vamos dizer assim, a gente troca terapia, né? Os terapeutas a gente troca, um atende o outro. Agora, quanto mais habilidade você tem com auto-hipnose, você consegue sim fazer autoterapia sozinha, numa boa. Joia. Érica, me permita eu responder uma pergunta aqui, claro, que surgiu e vou precisar da sua ajuda também para fechar essa resposta. O Cláudio pergunta aqui, um cristão fala que orar resolve, então não precisaria de hipnoterapia? Pergunta ao pastor. Bom, Cláudio, vou falar da minha experiência. Eu sou, até já complementando a pergunta da Patrícia, na pergunta de que igreja que eu sou pastor presbiteriano, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Sou pastor já há 16 anos. Então, assim, eu sempre fui um cara de muita oração, de muita leitura da palavra, eu gosto muito de ler, sempre fui muito dedicado no meu ministério. E Deus, ele resolve, falando uma linguagem teológica, a nossa questão existencial. Então, assim, se eu morresse de depressão, lógico que ia ser muito triste, mas, assim, eu tinha plena consciência de que a minha situação existencial estava resolvida. Porque esse é meu sistema de fé, é o sistema de crenças que eu tenho. Mas a oração, ela me ajudou em muitos aspectos da minha vida. Talvez se eu não fosse um cristão que dependesse de Deus, essas coisas, eu não sei como é que teria sido minha vida. Por causa da minha programação, desde a infância, que me trouxe tanto prejuízo. Agora, isso não descarta a hipnoterapia ou qualquer outro sistema de terapia que fizer sentido para a pessoa. Porque
eu entendo que Deus ele deu também ferramentas para que a gente possa se tratar. Senão a gente não ia no médico, a gente não tomava remédio, a gente não aprenderia com uma literatura, qualquer que seja ela, ou com aconselhamento ou com uma conversa. Então eu vejo a hipnoterapia como um complemento, e um complemento muito eficiente nesse sentido. Em linhas gerais é isso que eu poderia responder. E eu fiquei com depressão, sendo assim, né? Então, será que o problema está comigo? Eu sou pecador, não sei orar? Não, tem mais coisas aí que a gente precisa tratar, né? Sim. Eu acho que independente da crença que a gente tenha, eu entendo também a oração como auto-hipnose, né? Depois que você entende a mecânica da coisa, é uma auto-hipnose. E o que você fala sobre o sistema de fé. Porque fé é o quê? Fé é acreditar. E tudo que a gente acredita no nosso subconsciente torna-se verdade absoluta. Então, por isso que a gente fala aqui, aquilo que a sua crença torna-se a sua realidade. Então, quando você muda a sua crença, você muda a sua realidade. Por isso que quando a gente entra no âmbito da hipnoterapia, a gente não mexe com crenças das pessoas. Porque isso não vem ao caso. Então, se você é cristão, se você não é, se você acredita nisso ou naquilo, usa a tua base para fazer aquilo que faz sentido para você. Porque, por exemplo, pega um ateu roxo, tá? E fala para ele orar. Não vai adiantar. Não vai adiantar, porque para ele não faz sentido aquilo. Ele não vai entender aquilo como verdade absoluta. E na mente dele não vai ter o efeito que ele gostaria. É mais ou menos nesse sentido. Então, a gente não mexe com a crença das pessoas. É aquilo que faz sentido para você. Por isso que eu falo, Érica, qual terapia que é boa? Aquela que funciona para você. Então, quando a gente explica, né, Alessandro, sobre hipnose para as pessoas, primeira coisa, tem que fazer sentido para ela. Né? Sem dúvida. Aqui o Cláudio fala, né? Eu sou cristão, mas alguns irmãos, ao saberem que trabalho com hipnose, se afastaram e falam que é magia. Eu entendo que isso é falta de conhecimento. E vejo, aí até faço um apelo aí para quem é cristão, da área, se você é hipnoterapeuta, procure se dedicar no sentido de esclarecer para as pessoas o que é hipnose. Porque isso é falta de conhecimento. À medida que as pessoas entenderem o que elas vão perceber que não. É natural, eu acho que esse preconceito é natural, faz parte de um sistema de crenças e tal, mas o nosso trabalho também é desmistificar isso. Sim. Joia, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tá aqui, sou cristão, sofro de ansiedade. Olha, me permita, Érica, falar mais um pouquinho. Claro. O que eu tenho percebido, eu acho que até, não sei se você se lembra, que em sala de aula eu falei isso, né, que um temor que eu tinha era desse preconceito, né, que isso até no último dia, no dia da nossa formatura, aconteceu 500 coisas comigo ao mesmo tempo. Eu passei mal de madrugada, acho que tem alguma coisa a ver com a terapia também, mas que bom, joga esse lixo para fora, né. De dia eu estava esgotado, recebi um feedback negativo no Facebook, fiquei chateado, que tinha a ver com essa questão de fé e tal. Foi muito bom, porque também me destravou, me limpou, agora eu não quero nem saber. Eu liguei o não se preocupe, né, para não usar uma outra palavra, e bora, né, ninguém paga minhas contas e vamos seguir em frente. Mas, assim, o que eu tenho percebido hoje é que muitos cristãos, depois de verem que a gente está envolvido com isso, vêm num outro aspecto e se mostram mais. Porque tem muita gente deprimida dentro da igreja. Tem muita gente com pânico, tem muita gente sofrendo, tem muita gente doente, porque o problema não é do cristão, não, do não cristão, é do ser humano. Sim. Você é um ser humano, você pode ficar doente. Sim, você tem uma programação, você pode sofrer. É porque, assim, o fato de você ser cristão ou não te torna um super-humano. Você não fica diferente da condição humana. Você continua sofrendo, você continua tendo a sua história. Por isso que eu falo assim, as pessoas comparam coisas que não se comparam. Por exemplo, um belo dia lá, que eu saí no Instagram esses tempos atrás, do Dicas Anti-Coach, né? Eles fizeram uma crítica de um post que eu fiz. Aí alguém comentou assim, nossa, ela é tão bonitinha, mas fala tanta merda. Aí eu pensei, uma coisa com a outra. Então quer dizer que se eu fosse feia, eu poderia falar merda? Sabe, mas as pessoas comparando melancia com bicicleta, né? As pessoas comparam coisas que não se comparam. Então eu acho que a grande dor das pessoas religiosas que eu percebo, que às vezes vem gente fazer avaliação com a gente e fala assim, ai, Érica,
Olha, eu queria ver esse negócio de hipnose, mas olha, eu sou cristão. O que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver, sabe? Então, eu acho que é esse esclarecimento que as pessoas precisam, né? Sem dúvida. E achei muito interessante você comentar essa situação do Instagram, né? Porque muitas pessoas que criticaram eram pessoas que estavam envolvidas também com alguma forma de terapia, inclusive hipnose, né? E, e eu acho que isso também é uma defasagem de formação. Eu posso estar equivocado, mas essa é a minha opinião. Uhum. Se a pessoa entendesse, se ela fosse bem informada mesmo, eu não posso chegar como hipnoterapeuta e fazer uma afirmação dessa e não sentir vergonha depois. Então, precisa tomar um certo cuidado, né? Então, até falando sobre formação, Érica, lá no início a gente acabou não tendo tempo de falar na introdução sobre você, ou deixar que você falasse, né? Mas já pegando um pouquinho aí, você hoje é instrutora da Omni, né? Além de atender como hipnoterapeuta, você também é instrutora, por sinal, a primeira mulher instrutora no Brasil e na América Latina, né? Yes! E é muito legal, né? Eu tive o privilégio de ter você como minha instrutora. A gente brinca, né? Fala assim que a Érica é muito direta. Ela fala o que tem que falar e pega. Eu falo que a Érica tem um jeito fofo de dar paulada na gente. Só você que foi o primeiro aluno que falou que eu era fofa, tá? Então, palmas para você. Muito obrigada por essa percepção. Obrigado, mas é a minha percepção. Eu acho fantástico. Eu acho que a gente tem que levar uns chacoalhões de vez em quando, porque senão a gente só ouve o que a gente quer. E se for para ouvir só o que a gente quer, a gente não muda. Exatamente. Então, aí a Patrícia falou que você é a Japa Girl, Érica, e o que você pode falar sobre a nossa formação? Né? Assim, o que você sugeriria e até, sei lá, você sabe até, tenho certeza que você sabe de coisas talvez que a gente não saiba ainda que pode chegar aí pra gente. Mas em que sentido da formação você gostaria que eu falasse? Não, assim, o que você pode recomendar em termos de formação? Eu acredito que algumas pessoas que estão assistindo a gente aqui, no primeiro momento, se interessem por hipnoterapia, mais no sentido de se tratar ou de indicar para alguém. Uhum. Mas pode ser que alguma pessoa tenha até o interesse de conhecer mais, de se formar, Sim, enfim, claro. de entrar nessa seara. Olha, pessoal, é o seguinte, vai parecer suspeito porque eu dou aula, mas quem é aluno da Omni que estiver aqui, por favor, eu quero que vocês confirmem isso. E se não for verdade, vocês podem falar também. A formação da Omni, eu acho que qualquer formação de autoconhecimento, né? Mas principalmente a hipnoterapia, porque qual que é o grande diferencial da hipnoterapia? Autoajuda? Ajuda? Depende, se você souber usar, né? Então eu vejo que tem muito livro, muito curso, etc., de autoajuda, que tem aquela teoria que você fala, nossa, legal, faz sentido, nossa, bacana, é verdade. Mas e cadê como que faz? Cadê o modus operandi? Cadê o manual? E aí, faz como? E a hipnoterapia veio para falar, olha, autoconhecimento lá, e faz assim. É assim que faz. E é isso para mim que fez toda a diferença no treinamento da hipnoterapia. Então, eu falo, olha, de longe, não é um curso só se você quiser ser hipnoterapeuta. Olha, eu fui no treinamento para tratar um problema meu. Eu jamais imaginava que eu ia usar essa ferramenta profissionalmente. Se você é um ser humano e você tem um mínimo de preocupação com você, então essa formação é para você. Porque não tem como você sair de uma formação dessa uma pessoa diferente. Não tem como você não sair diferente. A não ser que você se ausentar da sala. Mas não tem como, tá? E eu acho que é uma formação que tem como objetivo muito mais do que o conteúdo, porque o conteúdo se acha na internet. Sai qualquer batidinha na internet você dá, você acha todo o conteúdo. Hoje a informação está em todos os cantos. Mas o diferencial é a vivência, porque nós ficamos juntos lá 8 dias. Das 9 da manhã até as 9 horas da noite, intenso, todo mundo levando ali, chacoalhão pra caramba, pra sair de lá melhor do que quando chegou. É ou não é, galera? Fala aí. Olha, eu posso falar que é. Inclusive, duas coisas que você comentou aí que eu constantemente falo com a minha esposa aqui em casa. Primeiro, que é incrível como vocês conseguem, né, o pessoal da Omni, particularmente você que foi nossa instrutora, né, mas o Michael, o Samuel também, que foi o nosso monitor ali, ficar 8 dias, das 8 da manhã até as 9 da noite, e manter um nível alto de energia com toda aquela contra-transferência, gente, aquilo é um negócio fora do normal, é verdade.
qualquer outro curso, qualquer outra metodologia, aí no segundo dia você não aguenta mais. Então é sensacional. E uma coisa com relação à transformação de vida, somente nesses dias que a gente está recluso em casa, eu estou produzindo muito material, muito conteúdo, então eu falo assim para minha esposa, puxa vida, eu só queria ser hipnoterapeuta, não queria ter que fazer todas essas coisas, mas não é uma questão de querer, a gente acaba sendo empurrado no sentido positivo para abrir o seu leque de opções e de atividades e de pensamento, porque o curso ele transforma a tua realidade. Sim. Não é só uma formação para ser terapeuta. Muda muito no seu sistema de crenças, muda a sua atitude. As terapias coletivas também destravam você em muitas coisas e você começa a se descobrir uma pessoa diferente. Sim, com certeza. Eu acho sensacional. Ó a galerinha aqui, ó, a Paty, a Dalto tá aqui, ó. A Davi, acho que foi da turma do Felipe, o Ricard aí, ó. A Vivi tá aí, T46. É isso aí, galera. Eu falo assim, se você quer saber se o curso da Omni é bom, fala com o aluno. Se você for falar comigo, fala, porque a Erika dá aula, fala com o aluno. A Larissa aí, ó. Aí, o pessoal. Olha, minha mãe entrou agora aqui no final. Oh, que legal! Pois é, a minha mãe disse que quer fazer terapia comigo. Só estou esperando passar as proibições. Ela mora longe daqui, né? Ela mora no interior paulista. Então, mas é sensacional. Tá. Tem uma pergunta que a minha esposa me ajudando aqui. Pergunta da Suelen. Existem pacientes recorrentes? Uma sessão é possível tratar vários sintomas? Essa pergunta dela. Ótima pergunta. Tem gente que fala assim, nossa, Érica, de A a Z eu tenho todos os sintomas. Eu tenho asma, eu tenho ansiedade, tenho depressão, tenho bruxismo, tem tudo. Vai ser uma sessão por sintoma? Não, gente, porque vocês podem perceber, dentro da nossa mente não tem gaveta, não tem compartimento. Tanto que a gente tem muita dificuldade em separar as coisas. As pessoas falam assim, tenta não levar para o lado pessoal. Tudo que vem de você é pessoal. Não tem como não levar para o lado pessoal, tá? Separa as coisas. A gente não separa. A gente finge que separa, mas não separa nada, tá? Então, o que acontece? Você pode começar a perceber que todos os nossos sintomas têm ligação um com os outros. Então, assim, se você tem insônia, vai mudar o seu humor. Se mudar seu humor, você vai ficar irritado. Se você fica irritado, você fica ansioso. Se você fica ansioso, você fica deprimido. Se você fica deprimido, aí uma coisa leva a outra. Então, todos os sintomas que a gente tem, em algum nível, tem alguma ligação. Então, se você elimina aquele pior sintoma, aquele que mais te incomoda, muito provavelmente todos os outros vão perder força também. É isso. Perfeito. Acaba sendo como uma construção aqui, né? Quando você derruba a base, o resto acaba desmoronando junto, né? Exato. Érica, e ela perguntou, né, se uma sessão é eficaz para isso. Olha, o que a gente falou, tudo é possível em uma única sessão, mas isso não é uma regra. Pode ser que uma pessoa precise de uma sessão mais um retorno, pode ser que uma pessoa precise de uma sessão, um retorno e mais uma visita. Isso não tem regra, tá? Porque a gente está falando de seres humanos, tá? Então, ser humano não é robô, não é ciência exata, mas via de regra, tá? Os alunos estão aqui também para comprovar. A grande maioria dos casos, quando você faz uma sessão, já melhora muito, mas e muito o quadro da pessoa. Muito mesmo. Uma coisa que eu posso testemunhar é que é muito mais rápido do que um outro tipo de terapia. Ou se é. Uhum. Sendo uma, duas ou três, não tem nem como comparar, né? Sim, vai falar pessoal, de terapia, imagina. Então, né, você sabe que esses dias, logo quando eu me formei, eu conversei com uma amiga, ela é psicóloga de formação, pessoa muito querida, mas que ela ainda tinha uma preocupação assim, né, mas um curso de 8 dias não tem condições, né, é muito assim, e eu sou daquele tipo, né, eu não gosto muito de discutir, eu falei, você acha isso? Então tá bom, então se você acha que né, mas contra fatos não tem argumentos, né? Quem a gente tem tratado e lidado, acho que a melhor resposta é o cliente que dá, né? Então, eu penso assim, Érica, nosso tempo está quase esgotando aqui, Tá. A conversa está maravilhosa, mas a gente tem só 30 segundos agora que o Instagram vai derrubar a gente.
Você quer fazer algumas considerações finais? Por Pessoal, quem gentileza. tiver dúvidas aí, manda para mim ou para o Alessandro, a gente responde vocês, né? Para a gente continuar essa. Tem um monte de dúvida aqui. Vocês podem mandar Pois é, depois, a gente continua, a gente marca outra live, não tem problema. tá joia. Bom, eu não combinei com você, por isso que eu não vou chamar você para continuar, né? Senão a gente... Pessoal, desculpa a queda abrupta aí. A gente estava... Me perdi na hora que quando eu vi já estava em cima da hora, quando eu fui chamar a... Quando eu fui chamar a Érica para fazer as considerações finais, o Instagram começou a fazer a contagem regressiva aqui e já foi embora, não deu tempo. Estou chamando a Érica aqui para transmissão. O negócio desliga na nossa cara, né? Como assim? Você acha que pode, né? Como é? Eu estou pagando para eles fazerem isso com a gente? Você imagina só? Desculpa, Érica. A gente estava fazendo as considerações finais ali. Não quero tomar muito mais do seu tempo, eu sei que você é bastante ocupada, mas assim, deixar um tempo para as... Gente, vocês não sabem, a Érica, ela é quase nossa vizinha aqui em São Paulo. Agora eu não sei onde você está morando aqui, mas agora você está em São Paulo, está cheio de coisas para fazer no apartamento, né? Sim. Eu sei como é que é a mudança. Então imagina só, né? Mas muito obrigada pelo convite, foi muito produtivo. Sempre quando a gente entra nesse tema, né, hipnoterapia, eu vejo que as pessoas têm um monte de dúvida, têm um monte de questões, e isso é muito bom. Significa que é um assunto que as pessoas precisam saber, precisam conhecer. E um adendo que eu gostaria de fazer é que eu acho muito legal, Alessandro, quando tem pessoas igual na turma, quando tem padre, tem pastor, pessoas dessa área, que é muito a área dessa crença religiosa, que fazem treinamento, porque isso eu já acho sensacional. Sabe? Uma vez tinha uma freira na sala, eu achei sensacional, uma fofa, assim. Porque vocês vão ajudar a desmistificar todo esse mito, esse medo que as pessoas têm da hipnose, e é papel fundamental, né? Vocês que estão aí na área da comunicação, de levar informação para as pessoas. Então, muito obrigada pelo convite, obrigada para quem participou. E se vocês tiverem dúvidas, podem mandar para a gente, que a gente responde. Legal. Manda em mensagem para você, Érica. Mensagem, né? Joia. Para mim também, pode mandar mensagem se quiserem, dentro do meu contexto aí, eu vou respondendo também. Acho que vai ser uma interação muito bacana. Eu tenho recebido também muitas sugestões de outros terapeutas que têm acompanhado aí as lives, e eu recebo todas as sugestões assim com muita alegria, e para mim tudo isso faz sentido e a gente vai cada vez aprendendo mais. A gente faz essa troca mútua e é sempre muito bom. Legal, muito bom. Muito orgulho de vocês, meus alunos, vocês aí fazendo lives. E continuem, gente, continuem. Érica, obrigado. Obrigado mesmo. Desejo todo sucesso do mundo para você, para o Bruno. Que você tenha aí uma nova etapa da sua vida aqui em São Paulo, muito produtiva. E certamente a gente vai ter oportunidade de se encontrar aí e trocar novas experiências. Com certeza, muito obrigada, obrigada mesmo, e uma ótima noite. Ótima noite para você também, um abração, Deus te abençoe, e obrigado, gente, obrigado a todos aí que acompanharam a gente nessa live. Um abração, só avisando para o pessoal que perguntou, eu vou deixar disponível essa live por 24 horas, como o Instagram permite para a gente, né? E depois... eu não sei, eu tenho trabalhado até... Eu posso postar isso no Facebook, né, Érica? Claro que sim, claro que sim. Então tá bom. Bom, primeiro vocês assistam aí no Instagram e depois eu posto no Facebook também, isso fica disponível aí pra gente, para quem quiser depois visitar. Muito bom. Um abração para todos, boa noite. Boa noite. Deus abençoe, obrigado, Érica. Um abração. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.